Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. São para mim agora já noite, então para aqueles que estejam assistindo neste momento, boa noite, mas como eu não sei a que momento você terá tempo para assistir esta aula, então boa tarde também, boa noite, boa madrugada, né? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Bom, mais uma vez estamos aqui com o nosso compromisso de todo vídeo podermos falar um pouco da palavra do Senhor, podermos aprender um pouco da palavra do Senhor. E eu não vou me estender muito nessa introdução, porque é a continuação da aula 3, que estamos falando dos princípios. Para aqueles que não viram as aulas anteriores, eu peço que, se vocês quiserem, se vocês puderem, no nome de Jesus, assistam às aulas anteriores, porque tudo é a complementação, tudo se encaixa como quebra-cabeça. Então, por favor, assistam às aulas. Então, vamos lá. Temos falado dos princípios. Nas aulas anteriores, completamos mais um bloco. Na verdade, completamos um bloco. Este bloco aqui tá direita para vocês. Para mim aqui tá à esquerda, mas para vocês é aí à direita. Então, já falamos do princípio da adoração, já falamos do princípio de Deus é o Criador, Deus é Senhor, Deus como misericordioso, e o que está escondido será revelado. Hoje vamos entrar em mais dois princípios, que é o Deus como provedor e o Deus que é aquele que nos sustenta. Então, eu peço para vocês que tenham em vossas mãos a Bíblia, lápis, caneta, se possível. Se vocês estão assistindo este vídeo em algum horário que não é possível, mas depois, quando chegar em casa, assistam novamente para anotar tudo aquilo que vocês acharem necessário. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é prover? O que é ser provedor? Melhor dizendo, aquilo que providencia o sustento. É aquilo que providencia algo. É aquilo que provê alguma coisa. Exemplo, quando dizemos, o homem é o provedor da casa. Ele vai providenciar aquilo que os seus filhos, a sua esposa e a sua casa necessitam. E o que é ser sustentador? Sustentador é aquele que dá os recursos necessários para a sobrevivência ou a manutenção. Então, o provedor é aquele que vai providenciar e o sustentador é aquele que vai sustentar. Então, Deus é os dois. Deus providencia o sustento. Deus é o provedor porque ele providencia e ele é sustentador porque ele sustenta. Então, onde é que vamos ter as referências de Deus como o provedor? Vamos começar no início de tudo, Gênesis 2,15, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. Aqui, aqueles que têm assistido às aulas anteriores, vai dizer, nossa, mas esse versículo de novo, mas tu não disse que este versículo se encaixa no versículo da adoração, que é trabalho? Sim, mas se a gente também analisar, a palavra é clara, porque diz que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. O que era o jardim do Éden para o homem, então? Era a casa.
Então Deus não somente fez o homem, Deus fez o homem e providenciou a sua casa, porque Deus não ia fazer a coroa da criação para ficar ao alento, para colocar em qualquer lugar. O que era o jardim do Éden? Era o Santo dos Santos. Vamos estudar o tabernáculo e vamos ver que o Santo dos Santos é onde Deus se manifesta diretamente. Então Deus colocou o homem, fez a casa do homem onde ele se manifestaria todos os dias. Tudo bem? Então aqui é Deus providenciando, vamos colocar aqui, providenciando a casa do homem. Vamos para Mateus 6, versículo 30 ao 33. Abram as vossas Bíblias. Mateus, para aqueles que estão chegando agora, aqueles que são novos convertidos, que inclusive que o Senhor possa abençoá-los, no nome de Jesus. Mateus é depois de Malaquias e é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, de número versículo 30 ao 33. Aqui, na verdade, Jesus, anteriormente, nos versículos anteriores, estava advertindo sobre a ansiedade. Porque Jesus diz, não andeis preocupados com o que há de vestir, comer, mas buscai o reino de Deus. E Jesus estava ensinando sobre como equilibrar a ansiedade. Na verdade, é como não ter ansiedade. Aí vocês vão falar, mas Tamara, é impossível. Um homem é ansioso. Para Deus nada é impossível. Ele diz, lançai seus fardos sobre mim, e tomai o meu, porque o meu é leve. Então, ansiedade nada mais é do que um fardo que a gente carrega. Então, Jesus estava falando sobre isso. E no versículo 30 ele continua. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é, mas amanhã será lançada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios procuram todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, na verdade, esse daqui também se encaixa aqui também. Mateus 6, 33, na verdade é o 34 aqui. Porque o 33, o 32, na verdade é o 33 mesmo. O 32 é aqui, ó. Deixa eu fazer uma cestinha para cá. O 32 é Deus providenciando. Por quê? Porque Jesus diz, o Pai Celestial de vocês sabe que necessita desta coisa. Então, de todas essas coisas. Então, o que é que Deus vai fazer? Vai providenciar todas essas coisas que necessitamos. E no 33, é Ele acrescentando, ou seja, é Ele sustentando, é Ele dando os recursos necessários para a sobrevivência naquilo que a gente necessita. Entenderam? Então, Mateus 6, do 30 ao 33, também serve tanto para Deus provedor, quanto Deus sustentador, porque Ele providencia o sustento. Ele providencia e dá o sustento. Exemplo,
Adão e Eva aprenderam na prática esses dois princípios, porque Deus providenciava o alimento, Deus providenciava a casa, Deus providenciava a sua presença e também Deus o sustentava, porque Deus sustentava como? Dando todos os recursos que eles necessitavam. E Adão, Deus sustentou ele enquanto ele foi nomear todo ser na face da terra. Como? Como assim, Tamar? Naquele momento, Adão precisava de uma inteligência. Adão era inteligente. Deus fez Adão inteligente. Então, sabendo disso, Deus, quando formou Adão, criou Adão, muito antes já providenciou a inteligência. E sustentou Adão nessa inteligência como? Dando os recursos necessários para colocar em prática Deus como sustentador. O princípio de Deus nos sustenta. Deus sustentou Adão naquele momento com a inteligência. Ele deu nome para todo bicho. Ele olhou para um macaco e falou: ai, você tem cara de macaco, vai ser chamado de macaco. Olhou para a girafa: ai, você tem cara de girafa, vai ser girafa. De onde ele tirou esses nomes? Não sei, mas Deus sabe. Continuando. E assim tem sido com toda a humanidade, entendeu? Providenciou a Eva para Adão, porque o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eva não foi criada para Adão. Não é isso que eu estou dizendo, porque Eva já tinha sido criada. Mas Deus trouxe Eva para que o homem não se sentisse só. E nem ela também, né? Porque muitos falam: só o homem que vai se sentir só. Não, mulher também se sente só. Todo mundo é humano. Todo mundo é humano. Enfim, este é Deus providenciando. Então, Deus é o provedor. Vamos ver mais um versículo que se refere a isso para a gente fechar a parte de Deus como provedor. Salmos 104, versículo 14, 15. Salmos 104. Salmos é depois de Jó e antes de Provérbios. Vocês, por favor, abrem as suas Bíblias. 14, 15, que diz assim: Ele faz germinar a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, de maneira que da terra tira o seu sustento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz com que o seu rosto esteja mais brilhante, e o pão que lhe fortalece o coração. Esse é Deus providenciando, porque como diz aqui, Ele faz germinar a erva para o gado. Como é que Deus vai dar os recursos sem ter antes providenciado? Então, Deus é provedor e sustentador, porque Ele providencia para sustentar. Ele providenciou que a erva para sustentar o gado, a verdura para sustentar o serviço do homem, para que o homem possa cumprir o princípio da adoração. Porque se a adoração é trabalho e não tiver trabalho, como é que vamos cumprir o princípio da adoração? Então, Deus providencia a verdura para sustentar o serviço do homem, para que o homem possa cumprir o princípio da adoração. É um exemplo. Aí, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz com que o seu rosto esteja mais brilhante, o pão que fortalece o quê?
o coração, que está dizendo ali, o coração é aqui, né? A gente. Então, como é que a gente precisa comer sem que o Senhor nos sustente, sem que o Senhor nos providencie aquilo que vai nos sustentar? Note, sustentar não é dar de bandeja. Não, quanto dá aquele que dá os recursos necessários para a sobrevivência ou a manutenção. Não é simplesmente dar, é simplesmente falar assim, olha, é Deus falando assim, olha, eu estou te dando um recurso, por exemplo, aqui que está falando assim, a verdura para o sustento do homem. É como se Deus estivesse falando assim, olha, homem, eu te dou aqui a verdura, mas você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que regar. Porque Deus não sustenta preguiçoso, não. Aí tem muita gente que fala assim, ai Deus, preciso tanto de um milagre, preciso tanto que o Senhor me sustente nessa hora difícil. Vamos supor, você está passando necessidade de alimento. Aí fala, preciso tanto que o Senhor me sustente nesta hora difícil, que o Senhor providencie o alimento. Mas tu não faz nada, cara. Deus te dá a oportunidade, providencia lá a oportunidade de um trabalho, por exemplo, que vai te dar o dinheiro, que te vai dar o recurso para você comprar o seu alimento. Mas você só olha e fala, ai, não gosto de fazer isso. Não gosto de fazer aquilo. Ou vai um dia no trabalho e fala, não gostei de fulano, não gostei de ciclano, não gostei do gerente, não gostei das pessoas. Não. É Deus providenciando a sua forma, os recursos para Ele te sustentar. Então vamos prestar atenção nisso, ok? Então essa parte, Deus é o provedor. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, podem mandar um e-mail ou nos comentários as suas dúvidas. Eu prefiro no e-mail porque assim eu posso ter mais calma para responder vocês. Este daqui é o meu e-mail. Mandem lá, se assim preferirem, ou coloca aí nos comentários. Agora vamos para aquele que nos sustenta. Abrem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1, do 29 ao 30. Gênesis 1, 29 ao 30. Disse-lhe mais, esse daqui é o Senhor criando o homem, né, formando o homem, e o abençoando e dando os recursos. Disse-lhe mais, eis que vos dou toda a erva que produz semente, e que existe sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que porta fruto e que dá semente, e isto vos será para mantimento, e para toda besta do campo, e para toda ave dos céus, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, toda erva verde, terra no qual há ânimo de vida, dou toda a erva verde como mantimento. E assim foi. Isso já quebra o padrão de que Deus abandonou o homem quando o homem pecou, né? Abandonou no que sentido? No sentido da presença dele, né? Porque Deus não habita onde há pecado. Entendeu? Mas Deus não esqueceu do homem. A palavra dele é clara. Mesmo que o seu pai ou sua mãe te esqueçam, te abandone, eu não te abandonarei. Não te abandonarei. Em Isaías 59, se não me engano, versículo 1 está dizendo: os ouvidos de Deus não estão cerrados para ouvir, nem os olhos fechados para que veja. Mas por que isso acontece? Porque Deus não nos vê, porque Deus não nos ouve, porque em nós há transgressões. Tudo isso afasta Deus de nós. Mas mesmo quando o homem pecou, a gente vai ler em Gênesis 4,
Abel era pastor, Caim era lavrador. E o que Deus diz? Vos dou toda a erva que produz semente, para que seja de mantimento. Aí em Gênesis 3, Gênesis 3, o Senhor vai passar as ordenanças também dos alimentos. Tudo isso prova que Deus ainda nos sustenta. Mas como eu disse, preguiçoso vai perecer. A própria Bíblia fala. Provérbios fala, vai ter com a formiga preguiçoso, o qual não tendo maioral, trabalha no verão para que no inverno tenha o seu mantimento. Até a formiga, um ser assim que pra gente, quando a gente olha é insignificante, elas cumprem o princípio de Deus sustentador, cumprem o princípio de Deus provedor, porque para elas também aqui, Deus providenciou também o mantimento para os animaizinhos. Até elas cumprem esse princípio perfeitamente. E elas cumprem o princípio da adoração, porque elas trabalham. Elas cumprem o princípio de Deus Criador, porque para elas só tem Deus como Criador. Elas cumprem o princípio do senhorio de Deus. Elas cumprem o princípio do que está escondido vai ser revelado. Elas cumprem todos os princípios. Cumprem todos os princípios. E elas ainda são obedientes, mais obedientes do que a gente. Porque elas trabalham ainda para ter comida no inverno. Então Deus não sustenta quem é preguiçoso. Ficar de boa na lagoa, de braço cruzado, deitado numa rede, não vai te trazer prosperidade não. A não ser que você levante e use aquilo que o Senhor tem dado para você, os recursos que o Senhor tem te dado. Vamos nos atentar para isso. Gênesis 8 também, 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus sustentando o homem, dando os recursos para a sobrevivência do homem, o que é a sementeira, semente, ceifa, colheita, frio, calor, frio para acalmar, o calor do homem, o calor para poder tirar o frio do homem, o verão para poder o homem plantar, eu não entendo de plantio, mas trabalhar, inverno, se aquietar um pouquinho, descanso, dia, noite. Então o Senhor sustenta e provê a gente desse jeito. Aí continua em Jó 38, 33, 37. Vamos dar uma olhada em Jó 38, 36 e 37. Eu peço a vocês que também se lembrem que aquilo que eu passo aqui para vocês, vocês devem, na verdade, pesquisar mais e a fundo do assunto, porque aqui eu estou dando um pontapé para vocês. Tenham a inteligência, a decência de procurar conhecer a palavra de Deus. Todos nós, que diz ser cristão, devemos buscar conhecer a Deus. Aqui, 38, 33 ao 37, é o Senhor perguntando para Jó, que Jó começa a fazer as perguntas para Deus, Aí Deus vai perguntar para Jó também, Porque Jó tá falando assim, Deus, Deus. O Jó falando ali. Aí Deus vai se revelar a Jó,
Deus vai se revelar a Jó aí no 33. Conhece as leis dos céus? Poderias dizer como elas afetam a terra? Poderias levantar a tua voz para as nuvens e fazer que a abundância das águas te inundem? Poderias ordenar aos relâmpagos que apareçam e te digam: aqui estamos? Quem pôs a sabedoria no íntimo do homem? Quem deu inteligência à sua mente? Quem pode contar as nuvens dos céus com sabedoria? Ou quem pode derramar as vasilhas de águas celestes, de modo que o pó se converta em massa e os torrões se compactam? Aqui, na verdade, podemos entender que é Deus justamente falando isso para Jó. Jó, eu sou Deus. Eu sei de tudo, eu fiz tudo, eu que providencio tudo, eu que sustento vocês. As leis dos céus aqui, os princípios, né? Como os princípios afetariam a terra, as nuvens que, quando carregadas, trazem a água, né? Vai chover, a chuva, todo mundo sabe que entra lá na terra, rega a terra, as plantinhas crescem. Então, todos estes mistérios, né, para a gente, que para Jó era mistério, né, nada mais é do que mostrando como Deus nos sustenta, como Deus providencia cada coisa, né? E para finalizar, vamos lá para Filipenses. Perdão, derrubei minha coisa. Filipenses 4, Timóteo 4:19. Só um momentinho. Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Achei. 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas em glória, por meio de Jesus Cristo. Então, todas as nossas necessidades que precisamos que sejam cumpridas, Ele providenciará o sustento. Ele providenciará os recursos para que, por meio dos recursos necessários, possamos ser sustentados, buscando glorificar o nome dele, porque tudo é para a glória do nome dele. É só a gente pensar um pouquinho, gente. Deus não ia criar o homem para deixar ele perecer. Então, aquilo que ele falou, ele vai sustentar. Outro exemplo é como a palavra dele não falha, como ele sustenta a palavra dele. Quando ele te dá uma promessa, quando ele te dá uma palavra, nunca perceberam que todas as coisas cooperam para o bem, para que esta palavra seja cumprida? Do nada, né, entre aspas, aparece aquilo que você precisava para justamente
que aquela palavra que o Senhor falou fosse cumprida. Às vezes o Senhor fala com a gente e a gente fala, mas meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Aí no meio do caminho, quando tu vê, já tá fazendo, quando tu vê, a promessa já tem assim cumprida. Por quê? Porque Deus manda, envia os recursos necessários para que a palavra dele seja sustentada e não caia por terra. Então, meus amados, vamos ficar com esses dois princípios no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Agradeço a todos que tenham assistido e tenham ficado até aqui. O vídeo fica um pouquinho mais extenso porque é uma aula, gente. Aula não é de 10 minutos, né? Se fosse para ser 10 minutos, eu não faria uma aula. Então, tenha um pouquinho de paciência. E assistam tudo, do começo ao fim. Vocês podem acelerar o vídeo, não tem problema. O importante é que vocês entendam aquilo que está sendo dito, para que não venhamos ter carimbos na nossa mente, de que, Deus te sustenta, irmão, não precisa fazer isso não. É só vir aqui no culto da campanha, você orar, você pedir, que Deus vai te sustentar, Deus vai prover o que você precisa. Aí o irmãozinho sai do culto da campanha, orou, jejuou, né? Fez o que o pastor falou, o que o pregador falou, né? E deu uma palavra, passou um dia, 2 dias, 1000 anos, e aquela palavra que o pregador falou não se cumpriu. Aí o irmãozinho fala, Deus é mal comigo, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu, porque aquilo que o pregador fulano falou para mim não se cumpriu. Mas aí você não para analisar que durante esse 1 dia, 2 dias, 1000 anos, Deus abriu as portas, Deus tirou do teu caminho aquilo que não era para estar, para cumprir a palavra dele. Deus te deu a oportunidade de crescer naquilo que ele tinha te falado. Deus enviou tudo. Mas aí você, né, achando que ia cair no seu colo, né, sinoplastia aqui, achando que Deus ia só ia mandar um anjo, né, para tu, aqui o anjo aqui, para tu, sem você trabalhar, sem fazer nada. Aí você fica triste. O dicionário, esse conceito aqui, é o que está no dicionário português. É aquele sustentador, sustentar, dar os recursos necessários para a sobrevivência ou a manutenção. Dar os recursos, não fazer aquilo que, quando você tem os recursos, é para fazer. Então vamos prestar atenção. Deus é Deus, Deus não é mágico. Deus não tem uma varinha que balança e tudo cai no sua coisa, não. Aqui não é magia. Aqui é Deus. Deus é Deus. Deus não é mágico. Vamos tirar isso da nossa mente. Não só vocês, mas eu, todo mundo. Por favor. Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, no nome de Jesus. Meu nome é Tamara. E este é mais um vídeo para o meu canal, que vocês possam ter gostado. Curtam se vocês gostaram ou não também. E compartilhem se vocês quiserem também ou não também. O importante é que vocês dêem ouvido às palavras do Senhor Jesus.
Obrigado e até a próxima.